Boa tarde, pessoal. Podemos começar? Vamos começar pelos informes. Cadê o Márcio? Aqui. Sim, para a gente liberar o Márcio, faz parte do item da ordem do dia a prestação de contas de 2018, do ano passado, do IMEC. Eu vou pedir para o Márcio fazer uma exposição. Ele é a pessoa que mais entende, que mexe, que é o supervisor do setor de finanças. Então, vou pedir para ele, em 2 minutos, mostrar para a gente o slide de como foi as entradas e saídas de dinheiro no ano passado, resumidamente. Eu lembro vocês que, em detalhes, ficou uma pasta à disposição e continua à disposição para quem quiser ver, com todos os detalhes, são dezenas de páginas ou talvez umas 200 páginas. Fica à vontade quem quiser ver mais detalhes. E agradeço o Márcio por ter aceitado o nosso convite de vir apresentar. Márcio, seus 2 minutos. Boa tarde. Pessoal, lembrando que referente ao último ano do Chico, tá? O Paulo nem colocou a mão nesse dinheiro aqui. Ainda não. Ainda não. Pessoal, reflexos é a nossa folha de pagamento de ativos e inativos. A reitoria liberou 49.536.000 e uns trocados. Libera e já pega de volta. Só para constar que caiu no nosso orçamento. Serviço de manutenção, locação geral. Isso aqui são o aluguel das máquinas copiadoras. 11.498 e 11.498. Do mesmo modo que a folha de pagamento. Entra e sai no mesmo dia. Serviço de limpeza, o contrato com a limpadora. 414.939. Entrou e saiu também. Programa de manutenção predial, tivemos 138.705 de crédito e um gasto de 49.885, sobrou 88.820 para esse exercício. O PQO da graduação, um crédito de 999.791 e um débito, que são os nossos gastos, 252.215. O saldo transferido para 2019, 747.575. Lembrando que tem esse volume de dinheiro porque já vem sobrando dinheiro de outros exercícios e de outras gestões. Não chegou isso aqui referente a 2018. Isso aqui vem desde Johnny, Onde que a gente pode usar esse dinheiro? Pergunta para ele. Deixa eu terminar, depois eu... Tá, obrigada. A reserva de contingência, esse dinheiro aqui, ele é liberado em 4 parcelas anuais que vem para o reserva de contingência do PAEG. A reitoria divide em 4 parcelas que entram aqui. Esses 999 está incluso esses 111. Na verdade, no ano passado, de graduação, teve 111.000. 999 é porque vem de outros exercícios acumulando. Entraram Tá. 111, gastamos 252. Sim, Tínhamos. mas tínhamos muito de outros exercícios. O PQO da qualidade, 629.875 e gastamos 73.129, sobrando um saldo 556.746 para 2019. Dentro desses 629.000, teve o aporte de 78.240 do exercício de 2018. Programa de atividades extracurriculares, 25.085, gastou 13.024, sobrou um saldo de 12.061, que foi devolvido e foi complementado para atingir 25, então eles deram mais 13.000. Então, se não gastar, eles não recebem dinheiro novo. Não? Augusto está batendo no nome. Programa de internacionalização, isso aqui é dinheiro repassado pela DERE.
para editais de internacionalização de docentes e de técnicos administrativos. Tivemos 101.300 de créditos, 55 mil de gasto, 45.583 de saldo para esse ano. Plano geral, 67.274, gastamos 48.100, sobrou 19.173 para 2019. Adiantamentos, 42.159, gastamos 39.944, sobrou 2.214. Despesas centralizadas, 151.989 e gastamos 145.277. Despesas centralizadas é gás de cozinha, gastos com reparo de equipamento no SEMEC, transporte, serviço gráfico, itens do almoxarifado, telefonia, todos os gastos correntes para funcionamento do Instituto. Estagiários tivemos 12.970 e foi gasto tudo para pagamento do estagiário, acho que da informática. Reserva de contingência da unidade, 72.312 e um débito no mesmo valor. Esse dinheiro é dividido em 9 parcelas. Começa em janeiro, vai até outubro. Começa em fevereiro, vai até outubro para junto com a última liberação do PQO, que é em outubro. Aqui o grupo 09 são projetos, são dinheiros carimbados. Ou projetos especiais, esse dinheiro é referente à construção do restaurante, que não sei o que aconteceu. Se mandaram parar ou se foi a gente que desistiu. O Planes, 25.390, não teve débito, então, tá vendo, 3 programas aqui, projetos especiais, o Planes e o Planes 2, eles nem mexeram porque é dinheiro que já está reservado para obras e reformas do Instituto. O Planes 2 entrou 107.536, não gastou nada, ficamos com saldo para esse ano. O dinheiro liberado para a UPA o ano passado foi de 9 mil, gastou-se tudo. Programa de recuperação de instalação de laboratório de pesquisa, 106, gastou 106.780, gastou 79.100. Isso aqui é referente à reforma da sala de defesa de tese. Sobrou um saldo aqui para a gente cobrir nossas despesas. E a reversão de receita da unidade é recolhimento de telefone, cota adicional de impressão lá da informática, alguma coisa que alguém depositou pro IMEC. 8.056 entrou e a gente pegou esse dinheiro e distribuiu entre os outros programas para custear as atividades do Instituto. Um saldo de repassado para 2019, 1.871.417,72. E por último, o AIU, que é o dinheiro que fica administrado pela FUNCAMP. Iniciamos o 2018 com 67.799, tivemos créditos de 67.802 e débito 72.249 e encerramos o ano com 63.352. Perguntas? Eu tenho só uma pergunta rápida. Márcio, dos saldos que são estritamente positivos, o que é que fica no IMEC e o que é que volta para a reitoria? É recolhido? O único que era recolhido, que não era devolvido no exercício seguinte, era de atividades extracurriculares. Por enquanto, o dinheiro tudo é devolvido. Por enquanto, o único que é recolhido, se não for gasto, é o gastos extracurriculares para o prêmio dos estudantes, para o centro acadêmico e atlético. Então, esse é o único item que, se não for gasto, Se não for gasto, recolhe. Ele recolhe e ele não dá dinheiro novo.
todo ano você ganha 25 mil. 25 Tem mil. 25 por ano. Se não gastou, não acumula para o ano seguinte. Deixa eu te falar uma coisa, olha só. Recebemos 25, gastamos 13. Sobrou 12. Sobrou 12. Eles pegaram esse 12, devolveram pra gente e deram mais 13 para chegar nos 25. Eles não vão dar os 25 inteiros de novo. Ah, só vou dar os 13. Vão dar o que falta. Se não gastou tudo, sobrou 10 mil, to 15. To os 10 que você não gastou e to mais 15 para atingir a sua cota de atividades extracurriculares. E assim, teoricamente, pouco resto é dinheiro do IMEC. Sim, sim. Tá. E volta. Terminado o ano, ele Não gastou, fechado o continua com a gente. orçamento, eles recolhem, mas começa o ano seguinte, eles Com aquele devolvem saldo. com aquele saldo. Recomeça o ano com aquele saldo. Lembrar que o ano de 2017 a gente terminou com um saldo de 2 milhões, 2,0 alguma coisa. 0,54. E aí de 2017 para 2018 foi perto de 10% das nossas reservas foram consumidas. Mas lembra que teve a instalação do anexo 2, então teve um pouco mais de gastos. Tem mais perguntas? Mariana? Ricardo, você pode explicar pra gente, fazer um favor? O PQO, por exemplo, o primeiro PQO incentiva ao ensino, tem outro, e depois o outro PQO ali. Outro é de qualidade produtiva. O que eles Os dois PQOs aí, que nós chamamos de PQO graduação e PQO qualidade, o nome dessa verba, dessa linha de financiamento, ele sempre gera confusão quando apresenta no orçamento. Porque ele chama Programa de Incentivo ao Ensino de Graduação. Quando eu era programa de graduação, eu também vi essa linha e pensei, opa, beleza, temos 700 mil para gastar. Não é isso. O que acontece, se você entrar no site da AEPLAN, o site da AEPLAN tem lá como que é feita a divisão. Então, a Unicamp tem um orçamento para pagar algumas coisas, tem um orçamento que ele faz o rateio para as unidades. Então ela faz o rateio para as unidades, basicamente nesses dois programas. Porque tudo aí é verba que tem destino, por exemplo, ou é verba que tem destino ou são pequenas despesas. Pega, por exemplo, sei lá, internacionalização. Internacionalização são projetos que são lançados e você pede a verba por edital. Então chega a tantos mil se você ganhar o edital, aí fica, você usa e ele vai zerar em algum momento. Rateio de verdade para a unidade gastar como? Pagando diária, passagem, essas coisas aí, entre esses dois programas, no PQO Graduação e no PQO Qualidade. O nome graduação tem a ver com como que você usa para ratear o dinheiro. Você usa índices associados à graduação. Então, índices associados à graduação tem o número de docentes do Instituto, carga didática do Instituto, todas essas coisas que são índices envolvendo graduação. O PQO Qualidade, ele é rateado pelas unidades, usando pesos em cada unidade, usando índices de produtividade em pesquisa. Tanto em pesquisa como publicação de artigo, número de programa de pós-graduação, nota que você tem nos seus programas de pós-graduação. Então, por exemplo, o PQO do IMEC, o PQO Graduação do IMEC, ele é um valor razoavelmente alto para a unidade. Nós somos o que mais ganhamos PQO Graduação. Porque nossos índices associados à graduação são muito altos. Muita carga didática. Somos a unidade, tirando a FCM, nós somos a terceira unidade de número de docentes. FCM, IB e a gente. Um exemplo que eu queria entender é assim, foi Como usado gasta? 250 mil. Em que foi usado, para ter um exemplo do que isso pode ser usado? Ah, bom, isso aí é usado muito. O Márcio está aqui para isso. Não, 250 mil mais ou menos, aonde que é empregado essas coisas de graduação? Não, é que tem a pasta com relatório detalhado, tá? Mas foi a graduação, por exemplo, concurso a gente usa graduação, dinheiro do PQO graduação para bancar a passagem aérea diária do membro da banca. Porque fatalmente ele vai dar aula na graduação. Ah, então. É isso que a gente quer Tá. saber. Como esse dinheiro é gasto. Sim, Quais as oportunidades que tem? É que são 98 folhas, né? ar-condicionado, computadores, laboratórios. Se você precisa reformar um laboratório de graduação e a Unicamp não tem o edital vigente para troca de equipamento, você pode usar o dinheiro da graduação para fazer isso. Porque eu sei que os valores são altos, mas você percebe bem, o que a gente ganhou mesmo esse ano foi perto de 111 quebrado aí, né? 111 mil, então assim. E a gente está consumindo a reserva.
É claro que quando o orçamento da universidade era maior, os índices da universidade flutuam muito pouco. Então o IMEC ganha em torno de 3% do orçamento destinado a unidades vem para o IMEC. Esse 3% já foi bem mais dinheiro, né? Agora 3% está 100 mil, mas na época do Johnny, Caio, vinha mais dinheiro. E se você pega unidades que tem também carga didática alta, tem muitos docentes, exemplo clássico, IB, mas também tem muitos laboratórios, tem insumo que tem que usar, então eles ganham muito e gastam muito. A gente tem a grande vantagem, entra muito dinheiro, mas a gente tem a desvantagem, porque na verdade nossos índices são altos e não tem o que fazer. A carga didática é maior do campus de Campinas, então tem toda essa questão aí. Mas esse dinheiro da graduação, por exemplo, ele está sendo usado hoje, por exemplo, quando o aluno pede diária para evento, ou o aluno precisa de um ônibus para não sei aonde. Vamos fazer a semana de curso, a semana de estatística, a semana de matemática aplicada, a semana da licenciatura, precisa imprimir cartaz, precisa fazer essas coisas. São várias pequenas despesas que, assim, somatório de um sobre-M diverge, né? Então, assim, várias pequenas despesas somam 250 mil. Então, a gente, o Chico já fazia isso e a gente está fazendo bastante. A gente gostaria de gastar esse dinheiro de fato com graduação, então a gente está tentando atender todas as demandas que aparecem. Então, pagamento de ônibus, financiar aluno para participar em congressos, isso aí tem acontecido. Os coordenadores sabem que a gente está tentando fazer isso. Mas assim, você também não pode fazer um gasto tão grande, e percebe, né? A gente já está gastando muito mais do que está recebendo. Claro que, supondo que a situação do país vai melhorar nos próximos N anos, com N não muito grande aí, essa situação vai voltar a um ponto de equilíbrio, mas no momento a gente está gastando bem mais do que a gente recebe. Você consegue solicitar transferência entre algumas rubricas, mesmo assim tem que fazer uma solicitação formal para a reitoria, não é uma coisa muito fácil. Por exemplo, a gente consegue o PQO, a gente vai transformar um pouco da verba do PQO agora para fazer pagamento de estagiários do IMEC. Eu acho que vai sair do PQO graduação, porque é simplesmente que é o que tem mais dinheiro. Por quê? Porque a gente está numa situação na Unicamp que a contratação de funcionários está complicada, o concurso que teve agora ainda não foi homologado, e mesmo se for homologado, o IMEC teria recurso para contratar 3 funcionários de nível médio, 3 nem repunhos que foram aposentados e que se demitiram, então algumas questões toparam que trabalhe com um estagiário. O estagiário, por exemplo, nível médio, custa 12 mil por ano. Aí. Então a gente vai pegar o parte dele e contratar 2 estagiários. É possível, mas tem que ser conversado. Tem que ser uma situação que tem que ser comprovada e excepcionalidade. Não, o pai pede vem da reitoria. Assim, as pastas estão lá, mas bom, são muitas páginas, ninguém vai lá ler as páginas todas, né? Tirando talvez o máximo e eu. Seria bom que todo mundo fosse, mas ainda se você quiser um resumo geral da situação, assim, vai lá, arrumar trabalho para o Márcio, mas vai lá no Márcio, pergunta alguma coisa específica, a diretoria também está sempre aberta. Provavelmente a gente não vai saber todos os detalhes dos centavos aí, porque, por exemplo, despesa de adiantamento. O operacional ou a finanças, às vezes pagam coisas antes de que a verba, antes que você capte a verba exatamente daquela rubrica, você vai lá e paga com adiantamento. O que é isso? Pô, preciso trocar interruptor na sala do Ronaldo. Eu vou lá, compro o interruptor no adiantamento, troco lá, depois eu pego esse recurso e faço uma troca com a rubrica de onde ele deveria ser, sei lá, despesa de manutenção predial, alguma coisa assim. Então essas pequenas despesas, são pequenas mesmo, a reitoria não deixa que... Você não pode comprar algo de 5 mil reais com pequena despesa. Você tem que comprar coisa de 20 reais, 30 reais. Tem que pensar contas e depois organizar na rubrica correta. Mas a gente se reúne todo mês na diretoria para falar sobre o gasto do mês. Então, tem acompanhado, mas é bastante impressionante o tanto de coisas que são gastas no IMEC. Assim, então muita coisa, muita pastinha azul que tem lá na finança. Já foi dado um foco para a congregação e pedir ajuda de quem estiver capacitado, mais capacitado para o assunto. Lembra que está acontecendo a avaliação institucional, né? A gente tem uma comissão cuidando disso.
Uma das perguntas que aparecem lá é justamente fazendo referência que o orçamento da Unicamp obedece essas matrizes que foram definidas mais de 10 anos atrás, pedindo a opinião da unidade sobre o assunto, sobre o que não está bom nisso, o que pode ser melhorado e tal. Então, a comissão agradece imensamente que pessoas que entendem mais do assunto tragam insumos que seja melhor a avaliação dos riscos. Muito bom. Pessoal, mais alguma pergunta, comentários? É uma oportunidade, enquanto o Márcio está aqui também, que ele mexe com cada centavo que está ali, cada recibo, tudo está catalogado e a pessoa certa também para a gente perguntar a respeito desses detalhes e o que pode ser trocado, etc. Só fazer um comentário na página da EPLAN, logo na página principal tem o PQO lá embaixo, e aí tem as planilhas onde eles colocam todos os índices que são utilizados aqui. Então, por exemplo, pega... Não, lá a Tudo anterior. eu quero mostrar só as colunas do... Ah, tá. As colunas é basicamente assim, formandos, ingressantes, matriculados, docentes com doutorado, número de bolsas IC, mestrado, PIBIC, carga didática, aí ele faz um cálculo estatístico aí que certamente eu não sou a pessoa que entende disso, e chega... Aí computa também indicadores físicos associados à graduação, bom, aí faz uma conta maluca aí e chega até os valores do IMEC. Tem algum lugar que tem um percentual aqui? Não, deve ser... Isso aqui são os valores, né? Deve ser... Não, isso é de bolsa. Então, assim, no site da EPLAN tem bastante coisa. Então, você veja que coisas que às vezes passa despercebido são levadas em conta para a distribuição do orçamento. Por exemplo, o número de bolsas de C que você ganha. Então, pedir bolsa acaba com isso, gera algum reflexo no instituto também, quem entra na composição dos índices. Esses índices, a reitoria modifica um pouco esses índices ano a ano. Então, não dá muito reflexo no fim das contas, mas e outra coisa, né? Os números, por exemplo, para distribuir o orçamento de 2019 foram usados os dados de 17 e 16. Então, são índices referentes a alguns anos atrás, que são números consolidados. Às vezes a reitoria, agora ao invés de pegar 2% aqui para a Bolsa PIBIC, vão pegar 2,5%. No orçamento detalhado da Unicamp está descrito bastante como que é e o que se justifica com isso. Mas no site da EPLAN tem tanto do graduação quanto do qualidade ano a ano aqui, também com todos os índices associados, nota de pós-graduação. Então. Ficou claro, é uma maneira de distribuir de uma maneira justa os orçamentos, que é para manutenção da unidade. Troca de bota, troca disso, daquilo, pintura, enfim, as coisas normais que tem o orçamento de uma unidade. E é natural que seja proporcional ao número de alunos, ao número de docentes, é proporcional à pós-graduação, é natural que seja assim. Por isso que esses índices variam de unidade para unidade. De novo, mais alguma pergunta? Eu estou insistindo nisso porque, como isso é item de pauta, apesar de estar agora no expediente como informe, a gente está aproveitando a presença do Márcio aqui para a gente poder liberá-lo. É item de pauta da ordem do dia que depois a gente tem que fazer a aprovação. Então, está mesclando informes junto com a discussão da ordem do dia. Então, se alguém tiver mais algum comentário... Então tá. Márcio, obrigado mais uma vez pela apresentação, pela disposição. Samara, depois você pega a pasta e eu te mostro em cada rubrica o que foi gasto, por exemplo, da graduação. E aí eu te mostro no relatório, por exemplo, vai ter lá equipamento de informática, vai ter na rubrica o total do ano. Aí eu te mostro, foi gasto tanto com... Antes do Márcio ir embora, a pedido da Finanças, avisar esses gastos que a gente faz, a maior parte passa pela DGA,
e a DGA leva 5 dias úteis, uma semana, para efetuar esses gastos. Não pode ser feito, se for no caso de viagem, por exemplo, isso não pode ser feito depois que a pessoa já embarcou. Daí uma insistência, e é importante que cada um que vai pedir recurso na Finanças tenha um prazo mínimo de 15 dias, o Márcio pediu para que a gente lembrasse, e vai aparecer na ficha de pedido, não só esse, como recurso PROEX, recurso extra-orçamentário, de pós-graduação, etc. Eles têm um tempo que levam para fazer toda a documentação. Tem uma fila, eles lidam com talvez dezenas de pedidos diariamente, então uma maneira de respeitar o trabalho deles é dar antecedência para que eles tenham o encaminhamento correto no tempo correto. Então, está avisado, e a gente vai voltar a falar sobre, vai voltar a colocar avisos de que pedidos para finanças, de vinda de professor visitante, etc., um prazo de 15 dias. Claro, excepcionalidades são sempre tratadas como tal, mas, no geral, 15 dias é um bom tempo, certo, Márcio? Se tiver passagem, de preferência com maior antecedência, porque Sai mais barato ainda. a Avianca está saindo fora do mercado e virou Deus nos acuda. Uma passagem que custava 800, a gente pagou 2.000 e pouco. Muito bom. Obrigado, Márcio, mais uma vez. O segundo item do nosso do expediente, o Ricardo fez uma pesquisa usando um programa Script Lattes, e a gente consegue ter uma visualização do nosso instituto, pegando dados do currículo Lattes. Esse aplicativo cruza informações, e o Ricardo fez um trabalho bem legal que eu acho que é importante a gente passar para o instituto todo. O Ricardo vai mostrar para a gente. Eu vou mostrar muito rápido. O Script Lattes é uma coisa feita pelos professores do UFBC, já é algum tempo antigo. A ideia é que ele pescava dados do Lattes. Então ele pegava, você tem um grupo de pesquisa, você pegava os Lattes dos participantes do seu grupo de pesquisa, e ele fazia como se fosse uma rede de produção científica ou algo assim do Lattes. O Script Lattes funciona muito bem, mas funcionava melhor antes do CNPq ter aquele CAPTCHA. Agora tem um CAPTCHA, aquela coisa que as letrinhas que você digita lá. É possível driblar o CAPTCHA, mas não é uma coisa muito fácil. Eu não sou a pessoa, entendo muito pouco de computação, mas o que eu sei fazer com o CAPTCHA é que ele não tenha que entrar toda vez. Enfim, quero dizer isso, só que não é tão fácil mais gerar esses dados com o Script Lattes, mas ainda é possível você gastar uma tarde de trabalho. Esses dados irão entrar na página do IMEC em algum momento. Eu acho que será útil, principalmente para as secretarias de pós-graduação e para as secretarias de departamentos, produzirem tanto alimentar o Sucupira quanto alimentar o sistema do relatório trienal, o CIPEX da Unicamp. Então, assim, para a comunidade geral, isso aqui vira mais curiosidade e numerologia de departamento. Queria só mostrar alguns dados, começar pelos dados do IMEC. Olha, isso aqui é tão preciso quanto foram os Lattes dos nossos docentes, o que pode não ser muito preciso. Ninguém pediu para atualizar Lattes, né? Então pode ter muita coisa desatualizada. Os números se referem a desde sempre, toda a informação que estava no Lattes. Então, sei lá, desde sempre, o IMEC publicou 3.344 artigos em periódicos, tivemos 604 defesas de doutorado, um monte de defesa de orientação de C. Então, assim, depois eu vou, quando estiver no site do IMEC, todo mundo vai poder ver, mas vocês certamente já podem dar uma roubada na URL aqui, né? Só para entender. Isso é a soma de tudo que está no Lattes dos docentes atuais. Isso. É possível fazer algo melhor, por exemplo, pegando docentes que estiveram aqui, mandando ele pegar só dados daquele período. Como isso aqui é uma coisa preliminar, não está assim. Então, é a soma só de quem está aqui hoje, professores ativos e quem tem contrato de pesquisador, professor colaborador. Bom, ele gera alguns grafiquinhos legais aí, né? Então, isso aqui é uma coisa que a gente já espera, né? Essa produção está crescendo bastante. Bom, tem a lista de todos os artigos e tal. Quando o IMEC é meio heterogêneo, né? Então, o mais legal é quando você separa o departamento. Vou começar pelo meu departamento de origem. Então, tem todos os dados. Uma coisa bastante legal que ele faz, ele gera um grafo de colaborações.
Antes de ter o CAPTCHA, ele gerava um grafo de orientações. Então ele podia pegar todos os seus alunos, ele ia lá no Lattes dos seus alunos também e mostrava no mapinha onde estão os nossos alunos formados. Quando tem o CAPTCHA, isso torna a tarefa quase impossível, porque aí você teria que fazer o download de todos os Lattes de todos os nossos alunos e colocar. Então não dá certo. Mas o grafo de colaborações, considerando somente docentes atuais do Instituto, ele coloca arestas aí se você tem alguma contribuição com o docente. Então você começa a perceber que tem os grupos de pesquisa, né? Tem o pessoal da álgebra, o pessoal de sistemas dinâmicos aí aparecem uns EDPistas aí no meio. Bom, ele faz a mesma coisa para o DMA, depois vocês podem ir lá e comparar quantos artigos cada departamento teve e ficar rindo do amigo do outro departamento. Então, o grafo do DMA também é um grafo bastante interessante. Você começa a perceber os vários grupos de pesquisa. O departamento de estatística é o departamento mais novo e o menor departamento do IMEC, mas uma coisa bastante interessante no estatística é que todo mundo tem aresta ligando. O nosso único departamento que funciona assim. Então, sai aresta de todo mundo. Bom, tem o Amorim e o Petanati, que já são professores mais antigos. Eu acho que isso aí talvez seja algum problema do script Lattes, que não buscou alguma informação. Ou não atualizam Lattes, né? Então, mas é legal porque certamente é o departamento mais conectado aí por arestas dos gráficos de colaboração. Bom, tem mais um monte de numerologia sobre... É bem menor, né? É bem menor, é muito mais fácil de você colaborar. Menos pessoas só batendo na porta, né? Perguntando se quer publicar comigo, né? Não, Então, você não consegue ter grupos completamente isolados, porque se você isolar seria um grupo de um cluster de uma, duas. mas Agora, quando o departamento é muito grande, você pode ter grupos bem definidos de tamanho razoável. se você pega o gráfico completo do IMEC, você aí certamente tem pessoas unindo todos os departamentos aí. Tem arestas saindo de um departamento e caindo para o outro. Então, Aí isso é muito bom. Aí sim é bom. Que é a interação entre os departamentos. Então, assim, só avisando que, bom, se os lados forem atualizados, isso aqui fica mais preciso. Como docente atual. Ele filtra com a publicação, mas aí tem que ser dos docentes atuais. Ele filtra, ele conta uma vez só. Se está no, nós temos um artigo que está no seu e está no meu, ele conta uma vez só. Esse número então é mais ou menos real. Assim. Bom, é só isso. É só para dizer que esse vai estar no site do IMEC em breve. Fazer a atualização disso é um pouco trabalhoso. Estou tentando trabalhar numa atualização mais ou menos automática disso. Porque hoje em dia você tem que baixar todos os currículos. Eu já sei que tem pessoas aí que sabem como driblar o CAPTCHA, né? Então, você consegue fazer por anos. Assim que tiver uma pessoa que a gente conseguir contratar uma pessoa só para fazer isso, então ela vai fazer por semanas até, mas por enquanto é só um panorama geral, vai estar no site do IMEC em breve e certamente vai ser... Pode escolher faixa também. Pode escolher faixa. Bom, o site do Script Lattes, esse aqui é razoavelmente fácil de colocar para funcionar, é um projeto bem legal. Bom, a gente poderia contratar uma pessoa só para fazer isso. Eu lembro que na minha sala eu tenho um documento que ia ser descartado alguma vez no IMEC, que existia uma pessoa no IMEC que era responsável por depositar dinheiro no banco para professores. Então, o pessoal pegava o cheque e levava no Santander, pagava a conta. Então, sério. Como a gente não tem essa pessoa, dificilmente a gente vai ter a pessoa para cuidar só do Script Lattes também, vai ter que ser eu ou quem se voluntariar aí mesmo. Então, era só isso que eu queria falar sobre o Script Lattes. Obrigado, Ricardo. Além de todo o trabalhão que tem como diretor associado, ela conseguiu fazer essas coisas legais para a gente, visibilidade, a gente consegue entender nós mesmos. O terceiro item, um aviso rápido. Eu queria só enfatizar que isso é extremamente importante, principalmente nos dias de hoje, de quantificar a produção. A gente está vivendo um momento onde, ao invés de se discutir produtividade, está se discutindo ideologias. E cortes e averbação estão baseados em discussões de ideologia e não de produtividade. Eu acho que isso aí pode ajudar a própria Unicamp
a servir de exemplo para outros institutos, para quantificar a importância do que dizem que a gente não faz nada, que a produção não sai das universidades públicas e tudo mais. Isso daí serviria, eu sugiro até que fosse comentado para outros institutos também que tivessem a mesma ideia e vontade de fazer isso aí. Porque nós vamos precisar em breve de quantificar a nossa importância. Só isso. Ok, obrigado, Ronaldo. Isso é tão verdade que na semana passada teve um encontro de agências financiadoras do mundo todo em São Paulo. Aliás, foi um orgulho para a gente que o Brito foi eleito presidente dessa associação de agências, são 52 agências, e o que o diretor do DFG, do DFG alemão, mais insistiu é da visibilidade para o cidadão comum do que é fazer ciência. E ainda distinguiu jornalismo científico de divulgação científica, que as duas coisas precisam dar visibilidade para mostrar para a opinião pública o que a gente faz e a importância do que a gente faz. É mais ou menos nessa direção que o Ronaldo está falando. Eu já conversei com vários de vocês e a gente precisa ser mais agressivo e divulgar um pouco mais. Essa é uma das maneiras de divulgar e ainda é pouco. Acho que a gente tem que ser mais incisivo. Conversando com algumas pessoas da assessoria de comunicação, de imprensa, aqui da Unicamp, elas pedem, falam, olha, tem semana que a gente fica sem notícia, a gente sabe que aqui na Unicamp tem um monte de coisa acontecendo, alguma coisa interessante que pode virar notícia, e tem semana que a gente fica sem material. Então, se ficar na dúvida se vale ou não vale, se tem história para o jornalista ou não, avisa eles, avisa a gente que eu transmito, avisa direto eles, e vamos bombardear com isso, porque isso é uma questão importante para a gente, para a universidade pública em geral no país. Aliás, não é só no país, é no mundo inteiro esse fenômeno está acontecendo. Tanto que foi o da Alemanha, do presidente DFG, que fez esse comentário, ou sintetizou nesse comentário. Tem uma fala do Fábio. Vários alunos da graduação e pós-graduação que fazem pesquisa em iniciação científica e também os programas de pós-graduação mesmo. E eles vão estar fazendo aulas públicas no centro de Campinas. Então, quem tiver horários para participar, tanto nas ruas? Nas ruas. No Largo do Rosário. No Largo do Rosário, a partir das 10h30 da quarta-feira que vem, vai ter várias aulas públicas de diversos assuntos e também a apresentação naqueles banners de vários dos projetos de pesquisa que os alunos da Unicamp fazem. Isso é muito, legal, muito bom. Eu não sabia dessa iniciativa. Muito bom de fazer para apoiar. Conta com a gente. Próximo aviso. Vocês estão sabendo, a maioria de vocês já sabe da importância do ORCID, que alguns chamam de ORCID. ORCID, de Open Research Contributors Identification. É uma sigla, a FAPESP já há muitos anos vem pedindo, ou você dá esse código do ORCID, ou Google Academic, não sei qual. Bom, está cada vez mais importante, nossa biblioteca está fazendo o cadastramento de cada um dos professores, então isso é uma espécie de látis internacional, um identificador único do pesquisador, que tem nomes parecidos, etc. Isso identifica e mostra o trabalho desse pesquisador. Sim, entre aspas, látis internacional. A nossa biblioteca está fazendo um trabalho muito interessante de preencher nossos dados nesse ORCID. O que a gente precisa é cada um ter o seu. Mais do que isso, quando você for editar, para quem ainda não tem, quando for editar, se você entrar em configurações, existe, pelo menos em português, configurações, depois vem pessoas confiáveis, ou pessoas, alguma coisa disso, pessoas confiáveis, você coloca o e-mail ou coloca o nome das funcionárias da biblioteca. A Ana, eu sei disso porque a Ana é uma das que estão fazendo isso. Você coloca lá, ele identifica o ORCID da Ana ou de alguma funcionária
e ela fica habilitada a editar no seu ORCID. Tá? Então é uma coisa muito interessante. Também a gente tem que ser muito grato à biblioteca, porque a FAPESP podia dizer ou você atualiza ou daqui para frente eu vou considerar, e seria um segundo Lattes que a gente teria que parar e ficar aí para algumas semanas preenchendo. Então a biblioteca está fazendo isso por nós. Então está aí essa divulgação. Eu vou fazer, talvez eu passe um e-mail coletivo para todo mundo. A Márcia Pilon, a diretora da biblioteca, está ali. Acho que ela quer fazer um outro comentário. Márcia, por favor. É para ressaltar essa importância do cadastro, né? E que nós estamos lá para ajudar a orientá-los também. E no dia 21 vai ter o treinamento que todo mundo recebeu o e-mail na Biblioteca Central, também para fazer esse cadastro. Vai ter um treinamento para os docentes e pesquisadores da Unicamp toda. Para quem ainda não tem. Para quem não tem. Ok. No dia 21. Obrigada. Dia 21 de maio. Obrigado, Márcia. Tem alguma pergunta? Eu imagino que a maioria já tem. Mas não, eu não sabia disso até antes de ontem, de você colocar o nome da pessoa que pode editar. Tá? Outro informe muito interessante, orgulho para o IMEC, de todos os projetos submetidos e aprovados para Serra Pilheira, essa agência financiadora. A gente teve um docente, o João Florindo, ele foi agraciado com uma bolsa. Esse é um motivo de orgulho para o IMEC todo. Eu acho que já está na página do IMEC. Já está na página do IMEC, e a gente quer parabenizá-lo e comunicar para todo mundo essa boa notícia. Outro assunto, outra notícia interessante é cada vez mais eu venho percebendo da diretoria que quem dá a base para o nosso trabalho são os funcionários, que a gente é muitíssimo grato pelo trabalho que eles fazem. A DGRH tem uma equipe que chama Divisão de Planejamento e Desenvolvimento, conhecido por DPD, que eles fazem uma reunião com os funcionários para melhorar ainda mais a qualidade das relações sociais no ambiente, numa determinada comunidade. Eles vieram aqui no IMEC, passaram 2 dias com os funcionários, praticamente todos os funcionários participaram. Eles geraram um relatório chamado Qualidade das Relações Humanas no Ambiente de Trabalho. Extremamente interessante, conversaram faz parte dessa dinâmica, são psicólogas, terapeutas coletivas, pedagogas, etc. Conversaram com uma certa profundidade, tem críticas e elogios para todos, mas o resultado final é muito interessante e posso dizer, com muitos elogios para a comunidade do IMEC. Claro que tem bastante coisa para melhorar, inclusive para a diretoria. Então tem puxões de orelha para nós aqui, lição de casa para ser feita, tem lição de casa para todo mundo. Enfim, são recomendações para uma boa convivência coletiva. E a gente ficou bastante satisfeito com esse resultado. Deixaram, entre aspas, uma lição de casa para a gente de estar aplicando, melhorar a qualidade da comunicação entre vários setores. Aqui no IMEC, por exemplo, tem setores que estão se comunicando mal, um deles é o operacional. O Ricardo e eu estamos fazendo uma visita a cada um dos setores para conhecer problemas ou ouvir o que a gente pode fazer para colaborar ou para fazer um cruzamento de um setor saber o que o outro setor está fazendo. Tem funcionários que são curiosos, os mais novos não sabem o que o outro setor faz, gostaria de ir lá, passar umas horas para conhecer. Enfim, fazer um reconhecimento dos problemas dos 9 setores que a gente tem aqui no IMEC. E pelo jeito vem funcionando, sim, uma coisa interessante que vai nessa direção de melhorar as relações humanas no ambiente de trabalho. Próximo aviso, Beatriz tem um comentário sobre isso. Esse documento vai ser divulgado pra gente? Vai. Não tem nada confidencial. Tá? Eu posso divulgar, posso mandar por e-mail, eu tenho aqui, aliás, o original assinado por elas, mas está à disposição para quem quiser ver. A Unicamp fez um convênio com a Google
como o Google fez, aliás, com várias universidades no Brasil e no mundo. E o Google fez uma proposta da G Suite, que é uma ferramenta poderosa, capacidade de memória infinita para alunos e professores. E a Unicamp achou por bem que valia a pena fazer esse contrato. Então, o que está acontecendo é que nossos e-mails todos vão migrar dos nossos servidores para o servidor da Google. A gente vai receber mais informações, o pessoal da informática vai fazer essa transição passo a passo, lentamente, dando todas as informações para vocês. Nenhum e-mail vai ser perdido, nenhum endereço, nenhum contato vai ser perdido, a migração vai ser completa. Praticamente, não vou dizer que ninguém vai perceber porque agora como é que chama? O que se vê a tela? A tela vai ser do Google e não mais... Não é a tela. O layout, a janelinha. A janela vai mudar, passa a ser para o Google e com essas outras vantagens de Google Office, tudo gratuito e outras coisas. Então, passo a passo, todo mundo vai receber instruções para isso. Ronaldo. Esse programa, que a Unicamp tem, esse contrato com o G Suite da Google, ela está migrando todos os e-mails, pelo que eu li agora, certo? Quando a gente autoriza isso, tem a conta e-mail com o domínio @unicamp, a Google vai continuar fazendo o que ela faz quando a gente tem conta pessoal? Ou seja, ter máquinas lendo nossos e-mails? Bom, se vocês quiserem saber como faz para ler, assistam nossos cursos. A gente ensina vocês a ler e-mail dos outros. Até onde eu sei, isso... Você entendeu o que eu quero dizer? Porque a gente tem e-mails confidenciais, certo? O objetivo do Google, segundo eles próprios, é simplesmente para efeito comercial, certo? Eles capturam palavras. Obviamente, o Serviço de Segurança americano, já declarado, usa os instrumentos do Google para ficar capturando palavras e fazendo clustering das pessoas. Então, quando a gente faz uma coisa institucional, eu só queria saber, de curiosidade, se a gente vai ter a regulamentação é a mesma que a gente tem individualmente com a Google. Se é o mesmo tipo de regulamentação. A Google te avisa. A Google te avisa de todas essas coisas. Você que não lê. Não. Se você tem e-mails confidenciais, dependendo do nível de confidencialidade, eu vou dizer, não mande por e-mail nenhum deles. Eu acho que nem IBM, que tem o seu próprio servidor, tem alguém que pode ir lá e ler, quebrar senhas, segredos militares, segredos... Tem professores na Unicamp que tem trabalhos em colaboração com indústria, que tem segredo industrial, segredo estratégico ou militar. Tem professores na Unicamp que têm colaboradores em Los Alamos. Então, eles vão fazer outras opções. São casos excepcionais que a Unicamp acha que não justifica ter. Esses casos excepcionais vão ser tratados como tal e claro que tem solução para eles. Tá? Mas a maioria não tem nada mais confidencial do que poucas coisas. Para nós não é grande problema. Para a gente não é grande problema. Mas é bom que saiba que as e-mails são livres. Exatamente. Inclusive, o nosso que a gente tem aqui não tem tanta segurança. Tudo isso é muito relativo. Eu aprendi com o Ricardo, ele pode falar. Você gostaria de falar mais? Só comentar o seguinte, porque se você mandar informação sensível por e-mail, não é uma boa opção, seja o e-mail do IMEC, do Google, de onde for. Porque o e-mail do IMEC é direcionado para o funcionário do IMEC. Eu falo isso em informática, o pessoal acha que eu estou acusando ele de ler nossos e-mails, mas não é. Outro dia a gente estava na reunião lá ontem e falei assim, olha, todo mundo nessa sala tem acesso ao meu e-mail. O pessoal fica meio assim, não, é verdade. Assim, não quer dizer que eles vão ler, mas é bom que a pessoa tenha ciência que esse sistema de e-mail público, comercial que a gente usa não é seguro. Ainda que daqui seja seguro, se você manda informação sensível para alguém nos Estados Unidos, isso vai passar por tanto satélite, por tanto servidor, que se em algum momento no meio aí tiver alguma falha, isso também vai ser lido. Para informação sensível, minha sugestão é usar um PGP, alguma coisa aí que já existe há muito tempo, e
ainda não teve criptografia quebrada. Ainda, né? Certamente terá em algum momento. Todo processo de migração tem vantagens e desvantagens. Assim. Eu sou um pouco menos otimista que o Paulo. Acho que vai ter bastante problema nessa migração, sim. Espero que a gente não fique sem e-mail em nenhum momento. O CCUEC tem um protocolo razoavelmente bom para fazer essa transição. A ideia é que os e-mails serão importados, serão importados desde sempre até algum certo dia. Quando essa importação terminar, aí o sistema vai ficar fora do ar umas 4 horas, algo assim. E aí você já vai logar no novo sistema que usa a interface do Google para usar. Então, nessa transição, você vai ter todos os seus e-mails, talvez menos os dos últimos 2 ou 3 dias. E aí, na próxima semana, esses 2 ou 3 dias serão migrados para o novo sistema. O CCUEC já fez isso com várias unidades da Unicamp. Muitas unidades abriram mão até do subdomínio próprio, estão usando somente o e-mail @unicamp. O IMEC não vai fazer isso, porque a gente entende que todo mundo, o e-mail @IME já é uma coisa consolidada, tem nos seus artigos e tal. Então, o subdomínio IME.unicamp vai continuar existindo, mas ele vai ser um redirecionador de e-mail. Você nunca vai receber e-mails pelo e-mail do IMEC. Sempre vai receber pelo Unicamp. Lembrando que a gente já tem o e-mail @unicamp. Muita gente não usa, mas o seu login na DAC, ele também funciona como e-mail @unicamp. Isso causa problemas, porque o meu login na DAC, por exemplo, não é o meu login do IMEC. Então, o nomezinho não é o mesmo. É preciso... O Rafael... Já tem redirecionamento de e-mail no e-mail do IMEC, o que vai acontecer? Quem já tem redirecionamento, o que vai acontecer é que o seu e-mail da Unicamp vai passar a ser redirecionado para o que você está redirecionando. Vai ser automático? É para ser automático. Como eu disse, eu não sou muito otimista, mas... em geral, eu sou uma pessoa otimista, mas em se tratando de migração de e-mail, eu não sou não. A minha pergunta é mais ou menos nessa direção. Não, porque o meu direciona tudo por Gmail mesmo. O Gmail pessoal, assim, né? Não, o meu, eu tinha pro Gmail pessoal. Depois que criaram o g.unicamp.br, eu redirecionei pro g.unicamp.br. Só que esse e-mail, o meu login até é o mesmo, mas as senhas são diferentes. A senha do meu e-mail daqui é diferente da senha do g.unicamp.br, que é a da DAC. A senha vai ser a senha da DAC. Vai ser a senha da DAC que você vai Vai utilizar. ser a senha da DAC mesma. A conta do IMEC você ainda vai ter, por exemplo, atualizar seu site ou coisa assim. Então o servidor de disco do IMEC vai continuar existindo. A gente vai continuar criando conta para vários. Você precisa ter uma conta no sistema para usar impressora, por exemplo. Mas o redirecionamento para ser uma coisa bastante fácil de fazer. Mas assim, eu achava que até ia demorar. O CCUEC prometeu para a gente que no fim de maio já começa as primeiras reconfigurações dos sistemas. Eu achava que era até o fim do ano, o pessoal está falando que talvez até em agosto já tenha tudo redirecionado. Então vamos aguardar. A informática vai mandar todo mundo atualizado aí sobre o andamento das coisas. Mas a gente teve um problema recente muito grave de spam, né? Todo mundo estava mandando e-mail e estava caindo no spam. A situação que aconteceu foi o seguinte: sabe aqueles e-mails que a gente recebe? Olha, clique aqui e atualize seu cadastro. A gente recebe, é spam, vem da China, vem de todo lugar. 4 pessoas no IMEC caíram nessa. Foram lá, entraram no site, digitaram o login e senha do IMEC. E aí a pessoa acessou o nosso sistema, era no final de semana, e disparou sei lá quantos milhões de e-mails para todo o resto do mundo. Quando você faz isso, as pessoas começam a apertar o botão de spam do Gmail, ou do Outlook, alguma coisa assim. E aí esses servidores colocam você na lista de spammer, lista internacional de spam. Tinha 2 pessoas no IMEC fazendo isso. E aí o Google chega a um ponto que ele não manda mais o e-mail para sua caixa de entrada ou para sua caixa de spam. Ele simplesmente não aceita mais e-mail do seu domínio. Porque é mais prático, é muito mais barato computacionalmente fazer isso. Então travou. Por isso que a gente não estava conseguindo mandar e-mail para Gmail, para Outlook, para Yahoo, para quase lugar nenhum do mundo, na verdade, que estava conseguindo mandar e-mail. Isso foi resolvido mais ou menos pela informática. O problema é que existem listas internacionais de e-mail, de spam. O IMEC não está em nenhuma delas mais. Mas o Google usa as listas internacionais de spam e usa o caderninho do Google. Você fala, tudo bem, eu até vou tirar você de lá, mas eu vou anotar você aqui, porque está esquisita a situação. O Rodolfo tentou dar um bypass nisso aí, está funcionando para algumas pessoas, mas para alguns casos assim, a gente sabe que ainda não está funcionando. Para você ter ideia como está afetando para a gente, o diretor está afetado por isso. Então,
alguns e-mails do Paulo estão caindo ainda no spam. Que deve ter outras pessoas. A previsão... A situação dessa coisa virou uma coisa comercial, né? Para você pedir para o Google tirar você da lista de spam, você faz uma solicitação e preenche. Isso demora até 180 dias. Mas, se você pagar, então... só que você não paga para o Google, você paga para algum atravessador, que tem uma situação muito estranha. Mas como nós somos uma universidade, temos um acordo com o Google, isso no nosso caso vai demorar 6 meses. A expectativa é que os casos pontuais já estão sendo tratados e devem ser resolvidos nos próximos meses. Escala de dias. Vai parar dos e-mails e do spam. Colega, e aí pede para o seu colega procurar você no spam. Aí o Google vai perguntar se esse e-mail é um spam. Aí você pede para o seu colega gentilmente dizer que não. Aí você começa a se livrar do spam. Mas aí você tem que fazer esse contato entre o telefone, né? Porque o seu colega nunca vai ler o seu e-mail. Então, eu fiz com o meu e-mail do Gmail, porque eu tenho e-mail do Gmail, eu peguei meu e-mail. Eu fiz exatamente isso. Mandou para mim mesmo. O meu e o meu, né? Então fica a sugestão aí para que... Mas isso aí libera para tudo? Não. Por exemplo, eu tive um problema com a FAPESP há 2 semanas. Eu submeti um projeto e eu me estranho. Não estou recebendo e-mail de confirmação. Aí eu entrei lá no SAGE, olhei, aí fui ver o que estava acontecendo. Aí teve um outro problema. O meu processo foi devolvido. Aí eu não sabia por que tinha sido devolvido. Eu disse, para ser devolvido eu tenho que saber o motivo, e eu não recebi nenhum e-mail. Aí eu resolvi, pelo conversa com a FAPESP, perguntar alguma coisa. Não recebi a resposta da FAPESP. Aí no dia seguinte, eu liguei. Aí o rapaz da FAPESP disse, olha, foi mandado por iudete@ine.unicamp.br a resposta. O problema é que a senhora lá no seu cadastro não tem vínculo empregatício com a instituição do Estado de São Paulo. Eu digo, como não? Eu acho que isso aí é detalhes técnicos. No seu caso, como você encaminha para o Gmail? Não, eu não encaminho para o Gmail, eu encaminho para o @unicamp.br agora. Aí o que ele me sugeriu, que eu já tinha feito, quando eu liguei, eu já tinha feito isso. Eu fui no meu cadastro e agora o meu e-mail lá da FAPESP de comunicação é o @unicamp.br, que eu já usava. Que eu até recomendo que faça esse tipo de coisa, porque a gente não consegue eles se comunicarem com a gente. E ele disse, eu não posso encaminhar o e-mail para a senhora, só posso ler o que tem aqui. Então ele leu para mim pelo telefone. Casos individuais, eu acho que a informática do Quintino, Rodolfo, estão abertos. A gente teve um problema, eu soube que a gente teve um problema com carta de recomendação também, né? As pós-graduações vão até dar uma esticada nos prazos aí, porque se você recebia um e-mail pedindo para dar uma carta de recomendação para aluno daqui, mandava para o seu e-mail @ime. E-mail encaminha para o Gmail. Nesse encaminhamento você ia para o spam. Então, as pessoas nunca receberam pedidos de carta de recomendação. Não teve algum problema nesse sentido aí. Gente, assim, tecnologia traz problemas, né? A carta sempre chega. Bom, nem a carta chega mais, não dá para garantir que a carta chega. Mas a gente faz o possível para... Mas assim, o Paulo está querendo mandar na congregação, a gente quer acabar 1,50 e já está... Eu acho que problemas individuais a gente trata depois individualmente. Eu tive esse mesmo problema, eu resolvi, eu posso depois passar. O Aloysio teve esse problema, eu troquei e-mail com ele. Então depois a gente trata coisas individuais. Como deve ser. O próximo item de pauta é o informe que... Não é de pauta, do expediente. Os concursos de livre docência da estatística não teve nenhum inscrito. Foram abertos 2 concursos em inferência e em probabilidade. Bom, esse é o informe. Agora, a interpretação do informe. Custa caro a gente fazer. Eu acho que precisa ter um pouco mais de planejamento. Foram horas de trabalho de funcionários, muita gente, congregação. A Unicamp paga para publicar um edital. Então, assim, eu acho que faltou, talvez a gente pudesse fazer um pouco mais de planejamento quando vai abrir concursos desse tipo. Nem que seja um candidato de fora, sim, vale a pena, porque vai aumentar nossos laços com um possível colaborador externo, alguma coisa assim, mas eu acho que abrir concurso por abrir
A gente estava falando do custo de funcionários, quando você faz a conta de horas, quanto custa uma hora de trabalho de um funcionário, e para escrever um edital desse, a quantidade de trabalho que deu, quantas horas foram aqui, a gente vê que tem um custo não trivial de dinheiro público, né? Depois falar, não, ninguém se inscreveu. Então, é só um comentário, uma observação, conta com a nossa ajuda no que a gente puder ajudar daqui para frente, ok? Muito bom. O último informe é que a Silene, que está aqui do meu lado esquerdo, ela está trabalhando como ATU, enquanto a Luciana Gouveia está em licença de gestante não, licença maternidade. Ela vai voltar da licença maternidade dia 6, e a Silene está dividindo o período dela entre a célula de pesquisa e o trabalho de ATU, que está trabalhando dobrado. Ela vai entrar em férias do dia 6 de junho ao dia 28. Então, dia 6 de junho, a partir do dia 6 de junho, ela tem 3 semanas de férias. Portanto, não contem com a célula de apoio à pesquisa, ou peçam coisas antes disso, bom, com antecedência, né? Não chega no dia 5 da tarde, que ela não vai ter condições de ajudar, ou antes disso ou depois disso. Também está previsto, numa data a ser definida, mas mais 15 dias em julho, de mais que merecidas férias da Silene. Então fiquem atentos para não... Tá? Tem uma outra funcionária que ajuda ela no período da tarde, a Luciana Ortega, que vai voltar para o setor de extensão e também não vai estar dando suporte para apoio, para pesquisa. Tá? Quer dizer, a responsável pela pesquisa, que é a Silene, não vai estar disponível, e a Luciana também não vai ter acesso a documentos, etc. Então vamos ficar atentos. São só 3 semanas, passa rápido, a gente aguenta. Eu agradeço a Silene mais uma vez. Bom, vamos então ir para a congregação de verdade e vamos fazer a aprovação das atas. Primeiro, a ata da primeira reunião ordinária do dia 14 de fevereiro. Eu quero saber se tem comentários, correções para serem feitas. Alguma manifestação? Lucas. Falar baixo é um jeito educado, mas aqui... falar baixo é uma maneira educada, mas aqui a educação prejudica a comunicação. Então, obrigado, Lucas. Não, imagina. É mais uma ênfase na parte final da ata. Se você se recorda, mas na congregação, a gente teve uma troca de ideias, né? Aí você contou que o número era 9, os que ficaram de 2018. Eu falei, não, Paulo, são 10, porque teve a inscrição do Artem, que era adicional. Isso ficou registrado na ata, mas ficou não tão explícito. Né? Ficou dizendo no trecho que você observa que são 9 e que eu observo que deveria ter um levantamento adicional para incluir mais uma. Tá? Então, por mim, pode ficar escrito como está, mas eu só gostaria de destacar que, de fato, depois ficou entendido que não era uma opinião, era uma coisa objetiva, que só bastava ser checado. Quem tinha inscrição do Artem, que participou do processo e inclusive foi aprovado. Então, é objetivo, né? Se alguém tem dúvidas, é só chegar lá e checar a inscrição e a aprovação. Para mim, como tá bom. Se quiser mudar, pode se mudar, ou então fica registrado esse meu comentário na próxima ata, para agilizar aqui as coisas, né? Como você preferir. Quer alterar? Se você concordar, poderia alterar agora. Sim, faz uma proposta. A minha proposta é que o professor Paulo comenta que ficaram 9, o professor Lucas observa que teve mais uma inscrição, então depois há o entendimento que de fato ficaram 10, um passivo de 10. Em que linha? É isso que eu falava. É no final, é mais pro final da ata. Olha lá, procura o número 9 aí, está em negrito, professor Paulo, não lembro a linha. Não, lá embaixo, então. No final, lá embaixo. Lá embaixo dele. Última parte.
apareceu o número 9 aí. Professor Lucas. Lucas. Aí. Linha 140. Ali 9 pedidos, número não atendidos, aí depois eu faço um comentário, certo? E depois parou aí. Então a sugestão seria, o professor Paulo, né, comenta os nomes, Lucas indica que teve mais uma inscrição, né, que foi o professor Arsen, né? E depois então há um entendimento que de fato ficou um passivo de 10 pedidos não atendidos. Vai mudar a sua frase. Sim. A minha frase Lembra que devido à inscrição do professor A, tem um número adequado de 10. Tem o 9, não está o seu número 10. Tá. Você pode repetir a proposta? Isso. O professor Lucas observa, não seria sugerir, né? Observa que houve mais uma inscrição e que o número total de pedidos não atendidos foram 10. Assim fica bem. Mas que de fato não foi só, digamos, a minha frase, né? Eu entendi que foi uma concordância também. Eu não entendi. O que você quer dizer com concordância? São fatos, não são fatos? São fatos. Então não tem que ter concordância, Se são não os quiser números. colocar, não tem problema. Mas é porque ficou a dúvida em que nível era essa nova inscrição. Foi pontuado que o professor ele se inscreveu e foi aprovado. Tá. Lucas, você quer só uma sugerir frase pra mim, tá bom. retirada de pauta? Não, se você você quiser manda colocar depois só- por e-mail pra gente Pode ser. e é resubmetido para Ou se congregação. todo mundo concordar com essa sugestão, com essa última frase. Pode repetir mais uma vez? O professor Lucas indica que além das 9, Devagar. o professor Lucas observa que além das 9, houve mais uma inscrição do professor Arthur, que inclusive foi aprovado no processo, sendo então um total de 10 pedidos não atendidos. Muito bem. Todo mundo concorda com essa modificação da ata? Se não tem mais nenhum comentário, eu vou pôr em votação a ata do dia 14 de fevereiro. Os favoráveis permanecem como estão, contrários, uma abstenção. A ata da segunda reunião ordinária, dia 4 de abril. Comentários, correções. Não tendo comentários, vou colocar em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários, abstenções. 2 abstenções. Obrigado. Eu quero perguntar se tem mais alguém que quer se inscrever no expediente. Sou Marcelo. Marcelo. O corte das bolsas da CAPES. Para comentar o corte das bolsas da CAPES. Bom, está se falando nessa palavra, né? Com essa palavra, corte. Mas não se sabe ainda o que vai acontecer. Então, bolsas que estavam ociosas ou suspensas foram, digamos, resgatadas. Então, o IMEC perdeu 3 bolsas aí. 2 na matemática e 1 na estatística. Mas nós não sabemos se ele realmente perdeu. Então, Isso que eu ia perguntar. Está sendo montado um ofício da Unicamp inteira que vai ser enviado para cá, pedindo explicações. Enfim, as coisas vão se desenrolar. Ok, obrigado, Marcelo. É muito triste, né? Suspenderam o sistema e a gente teve sorte de estar em transição só de 3, porque poderia ter sido bem pior se pegasse outro período de troca de bolsista, teria pegado muito mais gente aqui no INEC. Então, muito chato, muito triste isso. Ronaldo? O seu último comentário era o meu último, é o comentário que eu ia fazer. É que o sistema está suspenso. De todas as desgraças que podia acontecer, a gente acabou pegando talvez a menor delas, que não deixa de ser uma desgraça.
Você não consegue nem desligar as pessoas do sistema porque o sistema está fechado. Ninguém entra, ninguém sai. Aliás, sair sai, mas ninguém Está travado. O que mostra, mais uma vez, aí eu quero registrar em ata, a irresponsabilidade, tá, de quem está coordenando a autoridade no Ministério da Educação e Cultura. Marcelo. Esse assunto de recolhimento de bolsas, isso já havia uma temeridade com respeito a isso no final do ano passado. E isso foi passado pelos coordenadores das sub-CPGs daqui e foi comentado também na reunião da CCPG. E se sabia que a CAPES estava fazendo um estudo para realocar outras bolsas, para distribuir bolsas para outros programas de pós-graduação que estavam com pouca bolsa ou sem bolsa. Então não se sabe se isso vai ser feito agora, né? Se uns programas vão perder e outros não vão ganhar, isso não se sabe. Bom, com respeito ao sistema de atribuição de bolsas da CAPES, ele tem um calendário. E esse calendário é sabido. Então, a ideia, né, de não deixar a bolsa ociosa é justamente assim que uma for suspensa ou cancelada, você tem imediatamente o candidato e já na mesma hora você já atribuir. Não deixar ela vazia lá sem atribuição. Então, não é para acusar ninguém, né, mas assim, esse cuidado precisa de ser tomado daqui para frente, porque a gente não sabe se outros cortes poderão acontecer. Ok. Mais algum comentário sobre isso? Vamos passar para a ordem do dia, então. Eu quero, antes de pedir os destaques, comentar aqui o item 9, que é uma reserva de vagas para o nosso Profimate. Entrou em pauta na terça-feira, que é o prazo limite para a gente soltar a pauta, 48 horas. E no mesmo dia chegou um documento da SBM dizendo que o Profimate daqui para frente tem 100% das vagas reservadas para professores da rede pública. Então esse item perde completamente a relevância, perde a importância, já que as decisões da SBM, da diretoria do Profimate, da coordenação do Profimate, é superior às decisões locais. Eu queria lembrar ou avisar vocês que já teve algumas discussões no CI, no Conselho Interdepartamental, e com algumas pessoas aqui participando, mas não todos ainda, de uma discussão a respeito do Profimate, no seguinte sentido: o Profimate traz, num certo sentido, um certo benefício para o Instituto todo. Então, coletivamente, todo mundo se beneficia com o Profimate pela reputação que ele tem. Pela reputação que tem na reitoria, pela reputação que tem fora, externo. Na hora de pedir vagas, a gente menciona as cargas e os 5 coordenadores de pós-graduação que nós temos. Um deles é o do Profimate. Então, tem prestígio. Na hora, o IMEC, quando usa esse prestígio, então, se beneficia de uma maneira coletiva. Mas na hora de trabalhar, nós não estamos coletivizando esse trabalho. São poucos professores que estão participando e como voluntários, no seguinte sentido: as aulas que eles dão não são contadas para depois ser subtraídas de outras disciplinas. Então eles ficam com bastante frequência assim, esgoelados, ficam sobrecarregados com carga didática. Então esse é um tipo de questão que eu acho que a gente pode começar a conversar e ver soluções e ver propostas. Eu tive conversando com algumas pessoas, conversei com o nosso reitor a respeito disso, se tem alguma ajuda, ele mostra todo o reconhecimento, fala, não, isso é um programa que tem que ser importante, tem que ser mantido. Ele conhece muito bem o Profimate, não tanto como ex-coordenadores do Profimate, o Ricardo, o Nino, tem mais só com esse coordenador, mas o nosso reitor tem muito apreço e vê uma responsabilidade social muito grande
no Profimate, e ele se disponibilizou pessoalmente a ajudar nessa questão. Mas, enfim, a gente volta a conversar sobre isso, não tem nenhuma deliberação, não tem nenhuma proposta por enquanto, mas coletivizar a carga de um benefício que está sendo coletivo, talvez seja uma coisa interessante a gente pensar no futuro. E é isso. Então, eu não é nem questão de solicitar retirada de pauta, é avisar que a pauta ficou irrelevante horas depois de ter colocado na pauta. Lamentamos. Mas, de qualquer maneira, tem 60% dos alunos vão ser da rede pública. Não está longe do que a gente estava pedindo. Nino, você quer comentar mais alguma coisa do Profimate? Alguém quer fazer algum comentário antes de avançar? Tecnicamente é uma retirada de pauta. Tem que votar? É democracia de grande pauta, tem jeito. A retirada da pauta tem que ser votada. A retirada da pauta tem que ser votada, mesmo que não faça sentido. Assim. O IMEC vai ou não vai para a Lua? Essa é a razão pela qual você retira a pauta. Mas tem que pedir para retirar. Vamos votar a retirada de pauta, então, do item 9. Tá. Retirada de pauta. Favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, abstenções. Ainda teve uma abstenção, tá vendo? Muito bem. A mesa não tem nenhum ponto para destacar. A estatística destaca o 3.2. Aí o Dente Pinheiro destaca, eu não quero dizer que foi a estatística. Não, como membro da comissão de postos, eu destaco. Deixa eu perguntar, tem mais algum item que querem destaque? Está com 7, acho que é essa. 2.7. 2.7. Abstenção. 2.7. O que é o 2.7? Mais algum? Tá. Então vamos em ordem. Em discussão 2.7. Nino, você pediu um destaque? Pedi para sair. Para sair. Ok. Exatamente, faltou aprovar os demais. Então, tirando esses dois itens, colocando em votação os demais, favoráveis permaneçam como estão, contrários, abstenções. Aprovados os demais. O 2.7 é uma questão de conflito de interesse. O Lino se retirou, Lino Grama se retirou e está em votação. Alguém quer comentar alguma coisa? Em votação, favoráveis como estão, contrários, abstenções, aprovado por unanimidade. Item 3.2, Ildete. É o seguinte, a nossa comissão de pós, como eu sou da comissão de pós, eu, Ronaldo e nós percebemos que a denominação de colaborador, porque agora, em 2019, mudou a denominação dos professores dos programas de pós-graduação no Regulamento Geral de Pós-Graduação. Então, você tem o permanente, o visitante, o colaborador e ainda tem uma outra figura que não precisa ser credenciado, ele basta ser cadastrado, que é o participante temporário. Então, o participante temporário é o professor que está só orientando algum aluno, eventualmente por um período de até 2 anos, pode ser renovado por mais 2 anos, mas é uma coisa temporária. Então, resumindo, quer tirar de pauta. A gente quer retirar de pauta porque a comissão precisa avaliar se ele deve ser realmente colaborador, se ele precisa se credenciar ou se... Qual categoria qual o professor? categoria ele vai se inserir, entendeu? Você sabe se nessa categoria, por exemplo, ele poderia participar como membro externo de banca? Não. Ele Nessa daí seria, não. não, mas nessa nova aí. Nessa nova aí pode. Tá. Onde ele Claro. Mas... ele pode participar de uma outra banca como membro externo, mas se ele ficar como colaborador, aí não pode. não. Não pode. A gente não pode pagar diária para ele, né? Isso. Mais algum comentário, pergunta a respeito disso? Então, vou colocar em votação. Favoráveis permaneçam como estão.
Contrários? Abstenções? Aprovado por unanimidade a retirada de pauta do 3.2. Com isso encerramos a congregação. Agradeço a participação de todo mundo.